Então, vamos dar início à nossa Speaking Section do TOEFL IBT. Alright? A estrutura da prova é basicamente essa aqui, ó. Você vai ter uma independent question, onde você vai ser perguntado sobre a sua opinião em relação a alguma coisa. E geralmente é um family topic, ou seja, um tópico que você conhece, que todo mundo conhece, que é universalmente conhecido, tá? E depois 3 integrated questions, tá? A Speak Section é a menor de todas e ela dura mais ou menos 17 minutos, tá? Entre pausa para o narrador falar, pausa para você ler o textinho e os segundos, né, para você dar a sua resposta, para você anotar, dura aí em torno de 17 minutos. E se eu pudesse te dizer 3 coisas, seriam essas. Tenha clareza ao falar, tá? Boa pronúncia, que não significa sotaque, você pode sim ter sotaque, todo mundo tem sotaque, certo? E coerência ao falar. Porque, por incrível que pareça, você pontua 0 de acordo com as rubrics, né? Que inclusive a gente tem um vídeo só para isso. De acordo com as rubrics, você tira 0 quando você não mantém coerência com o tópico que está sendo perguntado, certo? Ou quando você não fala, ou quando você não tem coerência, ou seja, quando o que você fala não tem nada a ver com o tópico. Então, preste atenção ao tópico e traga coerência à sua fala, tá? Então, clareza na fala, articule bem as palavras, tenha uma boa pronúncia, treine sua pronúncia em casa e tenha coerência. Em relação à pontuação, eu vou detalhar mais lá no vídeo do Rubrics, né? Onde eu abordo ponto por ponto que eles falam, mas para você ter uma noção geral, é o seguinte. Existe uma escala de pontuação que a ITS usa, tá? Que é essa que você vai conhecer no Rubrics, e depois eles convertem para a escala de 30, que é a que a gente vê no resultado final da prova, certo? Então aqui a gente vai ter uma noção dessa escala menor, tá bom? A primeira, né, assim, para você pontuar 1 nessa escala, você tem que ter ideias muito básicas, ou então você tem que apresentar muitas pausas. Como eu falei para vocês anteriormente, você só tira 0 se você realmente não falar, ou se você falar algo que não tem nada a ver, que isso mostra que você não entendeu o que ele quer, o que a questão está te pedindo. Então, 0 se você fizer alguma dessas coisas, 1 se você tiver ideias muito básicas, um vocabulário muito fraco, muita pausa, se você ficar usando muito não faça isso, tá? Você vai tirar 2 se você apresentar ali uma ideia que não tenha muita conexão com outra, certo? Se você der um exemplo que não tem nada a ver com a opinião que você deu, por exemplo, entendeu? Quando as coisas não se conectam, você tira 2, tá bom? 3 quer dizer que você tem poucas limitações para falar, tá? Que o inglês é confortável para você. E 4, quando as ideias são muito claras, quando as palavras são bem articuladas e quando você consegue desenvolvê-las, né? Consegue desenvolver as ideias. Pri, é preciso ser fluente em inglês para tirar a pontuação máxima? Não, não precisa ser fluente. Você precisa ser claro nas suas palavras, bem articulado e ter coerência, como eu falei anteriormente. Lembrando que aqui o lance não é você pontuar o máximo, é você pontuar o mínimo que você precisa para alcançar seu objetivo, seja estudar fora, seja emigrar. Pois bem, aqui eu vou destrinchar algumas dicas que eu já falei lá no meu Instagram, tá? Para você tirar a nota máxima no speaking, para você ter o maior score possível de acordo com o seu nível de inglês, certo? A primeira delas é para que você seja seguro, para que você seja confiante, para que você não hesite, sabe? Quando estiver falando as palavras. Não fique pensando, não fique se auto-julgando. Ah, meu sotaque. Ah, todo mundo tá me ouvindo. Ah, eu cometi um erro. Não se julgue enquanto você fala. Mantenha o foco. Sabe por quê? Porque só vai lhe atrapalhar. Quando você perceber que cometeu um erro de gramática ali, segue a vida, segue desenvolvendo a sua ideia, tá bom? Respire e tenha calma, certo? Respire e tenha calma. O momento ideal para isso é antes da prova do speaking, né? Quando a gente tá ali no intervalo da prova, que você respire fundo, que você beba água, que você faça seu lanche, que você fale com você mesmo, pelo menos em inglês, tá? Evite falar português o máximo e não seja preguiçoso. Como assim, Pri, não seja preguiçoso? Não ser preguiçoso significa articular bem as palavras, usar bastante o vocabulário que você tem e falar com a voz impostada mesmo, mostrando que você está seguro do que você está falando. Por mais básico, por mais besteira que seja o assunto, por mais simples que seja o assunto que está sendo tratado.
Imposte a sua voz. Tenha segurança ao falar. Outra questão importantíssima, eu vou até aumentar. Olha, termine no tempo, tá? Se você está terminando antes, se é para você responder em 60 segundos e você está respondendo em 45 segundos, tem alguma coisa errada. There is something wrong. Tem alguma coisa errada aí. Você precisa praticar mais. Isso você vai saber de fato praticando, né, em casa. Mas é para terminar no tempo, tá bom? Não pode ficar muito rápido, nem pode ficar muito devagar. Então, quando estiver em casa praticando, fica de olho no timer. Fica praticando sua fala e olhando ali quantos segundos faltam. Todas as skills são praticadas com o timer ali coladinho em você e o speaking não seria diferente. Quanto às questões, a primeira delas é independent question, né?